Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Estamos aqui em mais uma aula de Introdução ao Novo Testamento, nossa aula de número 3. E vamos continuar aí por essa jornada e que Deus nos acompanhe, nos ilumine para compreendermos cada vez mais o texto bíblico. Então, quero convidar você a embarcar conosco aí nessa aula, nesse momento. Você pode acompanhar pelo seu material que você já recebeu, ou então pela nossa projeção aqui também. E essa aula, tenho certeza, será muito boa, muito edificante. E nós já vamos começar nessa aula dentro, propriamente dita, da introdução ao Novo Testamento. Na última aula, nós vimos sobre os evangelhos sinóticos e hoje nós vamos começar então a ver a introdução, né, o conteúdo, alguns dados sobre esses evangelhos, sobre os primeiros livros que nós temos ali no Novo Testamento. Então, o nosso estudo de hoje vai se concentrar nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que vimos na nossa última aula que devem ser estudados juntos, né? O termo sinóticos no grego significa isso, ver junto, estudar junto, ou ler junto. E nós entendemos que eles devem ser estudados juntos pelo seu conteúdo. Apesar de não serem os primeiros livros escritos do Novo Testamento, nós vamos começar por eles porque eles contam o início de tudo aquilo que o Novo Testamento vai narrar, de tudo aquilo que o Novo Testamento vai dizer, mas não são os primeiros livros, tá? Do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Tiago, e depois nós temos uma sucessão ali das cartas paulinas, algumas cartas gerais também, e aí então nós temos os evangelhos. Marcos antecede um pouco, está entre ali as cartas paulinas, mas os demais evangelhos praticamente são os últimos livros a serem escritos, né? Quase todos eles no período ali do primeiro século. Então, quero te convidar a vermos agora o Evangelho de Marcos. E por que começarmos por Marcos, pastor? Porque como nós vimos na aula passada, Marcos ele tem 90, mais de 90% do seu conteúdo, cerca de 95% do seu conteúdo, todo ali descrito, né, ou replicado nos outros evangelhos. E também porque Marcos é o mais antigo dos quatro evangelhos, né, e dos três sinótipos escritos. Então, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né, dos sinótipos, ele foi o primeiro. Então, nós vamos começar por ele e entender um pouquinho aí do seu contexto, sabendo que tanto Mateus quanto Lucas também usaram do mesmo conteúdo de Marcos, ou da mesma fonte que Marcos usou, compartilharam. E também vamos começar por ele, pelo fato dele ter uma escrita mais rude, mais simples, não ter tantos relatos históricos como os outros, né? E pela sua data também, que antecede aí aos outros evangelhos. Então, vamos a alguns dados aí do Evangelho de Marcos. Autor, local e data. Quando que o Evangelho de Marcos foi escrito? Onde e por quem o Evangelho de Marcos foi escrito? Bom, deixa eu voltar aqui que eu... Isso, passei muito rápido. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, tá? Então ali, isso é uma coisa que está encerrada praticamente em concordância com todos aí os estudiosos bíblicos, com toda a historicidade bíblica. E essa autoria, ela se deu ali no início do segundo século. O evangelho foi atribuído a João, chamado Marcos. E quem foi esse homem, João, chamado Marcos? Bom, João, chamado Marcos, ele foi ali o misterioso jovem que seguiu Jesus em Mateus, capítulo 14, versículos 51 e 52. E o interessante é que essa é uma das poucas referências que só Marcos tem. Os outros evangelhos não fazem menção a esses dois versículos, a esse episódio aqui, que é um jovem que está seguindo Jesus de longe, e aí, então, diante dali de um cenário de perseguição, ele abandona o lençol em que ele está envolvido, ele está seguindo Jesus à noite e sai correndo despido. E o único que narra esse fato é Marcos. Então, isso dá a entender que Marcos é esse jovem, porque ele é o único que narra e o único que
viu, entre aspas, esse episódio acontecendo, que sabe desse episódio. Então, muitos estudiosos, a maioria deles, atribui Marcos como sendo esse jovem e, por isso, autor do próprio Evangelho de Marcos, por descrever essa narrativa que só contém lá. Os outros não incluíram porque eles não conseguiram, então, fazer essa comprovação, né? Não conseguiram ter uma conversa com Marcos, talvez, para tirar essas conclusões. Então, essa citação só Marcos tem. Então, acredita-se que Marcos é esse misterioso jovem que seguiu Jesus de longe. Mas vamos ter uma outra referência dele, que é em Atos 12:12, onde ele aparece como um modesto filho de uma judia crente e piedosa, Maria, cuja casa Pedro foi depois que ele escapa ali, né, da prisão, fugiu e tudo mais, da prisão em Atos 2:12. Então ele vai para a casa de Maria, onde os irmãos estão ali reunidos. E aí, quem que é mais? Né? O que é mais, então, esse João chamado Marcos? Quem mais ele foi? Também nós temos uma outra referência em Atos 12:25, como um simples crente em ascensão, que foi chamado para a primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé. E aí ele aparece em cena como esse João, também chamado Marcos, em Atos 12:25. Alguém que era um crente comum, e que foi chamado por Barnabé para ser seu auxiliar ali nessa primeira viagem, que também Barnabé chama Paulo para acompanhar. E aí temos então uma referência do próprio apóstolo Paulo em Colossenses 4:10, que Barnabé era primo de João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. E aí ele parte para essa missão, né? É um crente que se torna então alguém importante porque uma missão o fez importante. Ele era um simples crente, mas por estar em uma missão muito importante com Barnabé e Paulo, ele então se torna alguém também muito importante, ali em Atos 13:5. Mas esse crente, ele se mostrou inconstante, porque ele volta atrás dessa missão em Atos 13:13. João Marcos abandona Paulo e Barnabé e volta nem para Antioquia, onde ele estava com seu primo e da onde eles partiram para a primeira viagem missionária, mas ele volta para Jerusalém, para a casa da mãe. E nós bem sabemos que quando um homem volta para a casa da mãe, é porque alguma coisa boa não aconteceu. Não há um relato sobre o porquê João Marcos abandonou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Mas alguns especulam que tenha sido por causa de perseguições, ameaças de morte ali nos lugares onde eles frequentavam, ou até alguma divergência mesmo teológica, ou medo, incapacidade, né, de se achar incapaz. Enfim, ele volta então para Jerusalém. Então, olha só o caminho aí que João acaba fazendo, né, nesse percurso. Então, nós entendemos que João Marcos, né, que Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito então por esse irmão chamado ou conhecido como João Marcos. E aí, não para por aí. Ele ainda vai causar uma das maiores divisões, se não a maior que nós temos no Novo Testamento. Ali em Atos capítulo 15, do 36 ao 41, Paulo chama Barnabé agora para a segunda viagem missionária, para eles levarem a decisão dos apóstolos ali do Concílio de Jerusalém e para visitar as igrejas que eles tinham passado. E aí Barnabé fala, ok, vamos embora. E aí Barnabé fala, eu vou chamar então João Marcos, meu primo, para ir com a gente. E Paulo fala, não, como assim? Vai chamar aquele que nos abandonou? E aí a Bíblia fala, Lucas narra que a divergência entre os dois foi tão grande que eles se separaram. E aí nós não vamos ter mais menção de Paulo e Barnabé junto, nem mesmo de citações deles se reencontrarem, enfim. Dois homens que eram super amigos. Barnabé foi quem indica Paulo, quem apresenta Paulo, traz Paulo de Tarso para fazer parte dessa viagem missionária da primeira. E agora, por causa de João Marcos, ou de Marcos, vamos tratar assim, eles se separam para nunca mais estarem juntos novamente em uma missão, em um trabalho em prol à igreja, pelo menos que nós temos referência. Não há nenhuma referência de que eles voltaram a estar juntos. Bom, e aí então Barnabé parte com Marcos para as igrejas onde eles tinham passado na primeira viagem missionária. E Paulo, então, pegando Silas, ele parte então ao norte, né? E
de Jerusalém ali, a região da Macedônia, Acaia, enfim. Mas anos se passam e aí nós vamos ter uma referência de Marcos. Ele vai se tornar um discípulo de um outro grande apóstolo, né? O apóstolo Pedro. Em 1 Pedro 5,13, Pedro faz menção dele como um discípulo, alguém amado, um crente piedoso, alguém que passa a servir ao Senhor. Possivelmente é aqui que Marcos e Pedro se encontram em Roma. Nós vamos ver o local e a autoria, mas provavelmente Marcos, ou possivelmente uma grande chance desse encontro de Pedro com Marcos ter acontecido em Roma. Eles estavam em Roma, Pedro pastoreou a igreja de Roma por um tempo, foi martirizado lá, e possivelmente Marcos então passa com ele esse período lá, e é de lá também que nós vamos ver, ele escreve o evangelho e reencontra o próprio apóstolo Paulo, né? Que depois vai reconhecer a importância de Marcos. Lá em Colossenses 4,10 e em Filemão 24, Paulo cita Marcos, ou João Marcos. E aí vai dizer que ele se tornou um bom cooperador, um irmão amado, piedoso e fiel. Tinha sido rejeitado antes por Paulo, mas que agora era alguém muito importante. Possivelmente Paulo reencontrou Marcos na primeira prisão dele em Roma, da onde ele escreve Colossenses e também a carta a Filemão. E reencontrando Marcos lá, ele viu a piedade, o amor, a devoção, o trabalho de Marcos para com a igreja ali em Roma. E Paulo então reconhece o seu erro e chama esse homem de um grande irmão, um cooperador ali sem igual. E depois nós vamos ter, no final da vida de Paulo, Paulo reconhecendo também a importância de Marcos para Timóteo. Ali em 2 Timóteo 4, do 9 ao 11, Paulo fala para ele trazer, para Timóteo trazer Marcos para vê-lo antes da morte, como um amigo insubstituível, alguém muito importante para a caminhada do apóstolo Paulo. Então, enfim, esse é Marcos, é alguém que então vai escrever uma das mais belas histórias, né? Um dos mais belos evangelhos ali, relatos acerca de Cristo. Nós vamos ter isso, é um evangelista sem igual na história da igreja, por quê? Porque é o primeiro que traz esse relato, né? Conforme Marcos 1:1. Então, os pais primitivos, né? Aqueles primeiros crentes após os apóstolos ali, os líderes, eles são enfáticos ao dizer que João Marcos coletou seu material de Pedro. Alguns até chegam a dizer que Marcos é o evangelho de Pedro escrito por Marcos. Então, o que entende-se é que Marcos, como um discípulo de Pedro, escreveu seu evangelho ou por ter ouvido as histórias, né, ter coletado tudo que Pedro falou acerca de Jesus, ou porque ele foi mesmo um escriba. Ele escreveu aquilo que Pedro então estava querendo ensinar à igreja propositalmente. Então, ou é o evangelho de Pedro escrito por Marcos, ou então, no mínimo, é o evangelho de Marcos conforme o material que ele coleta do apóstolo Pedro. Bom, por isso, provavelmente, acredita-se, ali faltou um hífen, né, que Marcos escreveu de Roma, como eu disse, enquanto ele estava lá, ou com Paulo ou com Pedro. Então ele pode ter escrito ainda com Pedro ali, como seu discípulo, ou quando ele encontra Paulo na prisão, ali no tempo que ele está com Paulo, ele escreve. Se Paulo escreveu a epístola aos Colossenses de Roma, então Marcos estava lá, porque ele cita Marcos. Né? E se Babilônia aqui é uma referência a Roma, então Marcos estava com Pedro quando também Pedro escreveu sua primeira epístola. Então nós temos essas duas fortes referências de que Marcos estava em Roma, quando tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro escreveram suas cartas. Tá? Provavelmente Marcos escreveu seu evangelho por volta do ano 65 ali depois de Cristo. Alguns tentam até datar antes, dizendo que foi entre o ano 55 e 60, mas aqui trazendo como uma data máxima o ano de 65 depois de Cristo. Então, ele escreveu talvez antes dessa data, mas não depois dela. Tá? Então, o ano máximo aí para ele ter escrito seria então o ano de 65 depois de Cristo. Qual foi então o propósito da escrita do Evangelho de Marcos? Bom, o Evangelho de Marcos não é simplesmente uma coleção aí
de substratos de uma tradição oral que Marcos foi reunido, não é uma simples biografia também de Jesus Cristo no sentido normal da palavra, né? Há elementos de uma biografia que falta aqui. Ele não fala sobre o nascimento de Jesus, não fala sobre a descrição física, não fala sobre a família, sobre a infância, por exemplo, né, que nós vamos ter tanto Mateus quanto Lucas dando uma ênfase à pré-infância, aos descendentes, à infância, ao momento ali da gestação, da concepção, o anúncio da vinda de Cristo e tudo mais, tá? Então o livro não é uma biografia. O que o livro é? O livro é um evangelho, tá? Então nós temos que ter isso em mente. Uma coisa muito interessante sobre o Evangelho de Marcos é o término dele. O término dele envolve uma certa, não polêmica, né, mas uma discussão saudável, teológica, uma discussão acadêmica ao longo do tempo sobre o término do livro de Marcos. Vários dos melhores manuscritos gregos e os pais primitivos também da igreja, eles vão dizer o seguinte, que alguns versículos do último capítulo de Marcos, eles não sabem se realmente estavam no texto original. As primeiras cópias feitas deste evangelho, ela termina no versículo 8 do capítulo 16. Então, 16, 8. Para nós dividido em capítulo aqui, mas o texto termina ali no versículo 8. Algumas cópias um pouquinho mais para frente, vai até o final. Nós temos um acréscimo ali de alguns textos. Alguns afirmam que foi uma tentativa de copistas de arranjar um término que se harmonizasse com os outros evangelhos, já que eles eram sinóticos, né? Mas isso aconteceu antes da canonização, antes deles estabelecerem o cânon do Novo Testamento. Então, em algum momento, algum pai da igreja que estava fazendo uma cópia achou interessante, diante do relato dos outros dois evangelhos, também acrescentar um final à carta, que até então era carta, não era um texto canonizado, então não havia o problema da inclusão, né, ali. Ele achou interessante incluir um final, de repente por causa de algum destinatário, um pai da igreja, possivelmente alguém que pegou material de Marcos, achou interessante enviar para alguma igreja, para algum grupo de irmãos, e aí viu que faltava um final, como os outros relatos, como os outros evangelhos sinóticos, e então, mediante aquilo que os outros evangelhos falavam no fim, ou terminavam, ele fez um resumo e incluiu a partir do versículo 9, então, de Marcos. Mas aí, quando então nós temos ali o concílio de Nicéia que estabelece esse cânon, que começa ali então a trabalhar-se sobre essa régua, né, sobre aquilo que deveria ser definido, não há mais mudança. É aceito esse texto de Marcos, então, com essa inclusão no final, que não tinha nos manuscritos mais antigos, né, ou mais velhos. Foi uma inclusão feita, então, depois, tá? E aí, dito isso, então, nós temos o Evangelho de Mateus. Vamos, então, para o Evangelho de Mateus, conhecer um pouquinho desse Evangelho aqui também, que é o primeiro livro que nós temos no Novo Testamento, né? É o primeiro que segue ali, que abre o Novo Testamento, mas como eu disse para vocês, não é o primeiro no sentido de ter sido escrito, tá? Mas justamente por causa do início do Evangelho de Mateus é que ele então aparece ali como o primeiro, tá? Porque ele traz uma genealogia, ele traz uma narrativa histórica antes do nascimento de Jesus. Então por isso ele faz essa abertura também. É muito interessante nós analisarmos isso aí, é o que nós vamos ver então agora. Bom, o Evangelho de Mateus ele está em primeiro lugar aí em todas as listas, né, conhecidas do Novo Testamento. E ele tem essa distinção, né? Ele é mais citado frequentemente aí na literatura. O lugar dele também de influência na igreja primitiva é muito grande. Ele foi o mais usado para falar acerca do Evangelho, falar acerca de Cristo, da obra, enfim, da vida de Jesus, ali até por volta do ano 180.
Ele tem um lugar, como eu disse, de proeminência na igreja, na influência da igreja primitiva, devido à maneira como o próprio evangelista, o apóstolo Mateus, escreveu. Então, em muitos aspectos, o Evangelho de Mateus é essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz essa ligação. Por exemplo, ele tem mais de 100 citações do Antigo Testamento. É o Evangelho que mais cita o Antigo Testamento, então. Tem várias citações. Então, ele faz essa ponte, tanto teológica quanto histórica mesmo, trazendo, né, todas esses dados do Antigo Testamento. Esse livro parece efetuar uma transição da expectação judaica de um Messias político para o cumprimento de todas as profecias messiânicas em Jesus de Nazaré. O propósito aqui do autor, sem dúvida, é demonstrar a importância, né, de Jesus ali naquele contexto, naquela tradição. Desculpa que pulou aqui, deixa eu ver se eu volto. Pulou bastante. Falha aqui do... Isso. Então, o propósito do autor é demonstrar isso, né? Deixar ali as dúvidas de lado de que Jesus é aquele que de fato cumpre, então, todos os requisitos bíblicos como Messias, e ele é o Messias, ele é o verdadeiro Filho de Deus, ele é o verdadeiro Rei prometido de Deus, esperado aí por muitos anos pela nação, então, judaica. Então, Mateus se concentra nisso, em provar para os judeus que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Sobre a autoria, local e data, há uma tradição uniforme da autoria de Mateus, não há contestação, desde o segundo século, de que o próprio apóstolo escreveu o evangelho, então, que leva o seu nome. Provavelmente ele escreveu da Judéia em algum momento entre o ano de 65 e 70 depois de Cristo, ou seja, ele escreveu até a destruição de Jerusalém ali, não depois disso, mas provavelmente antes. Então, dentro dessa janela, levando em conta a data de Marcos. Se Marcos foi o primeiro, se Mateus também coleta dados de Marcos, ou traz à memória, né, aquilo que Marcos escreveu, de coisas que ele presenciou, então a escrita vem depois. Qual que é o propósito, então, do Evangelho de Mateus? Por que ele quer escrever? Nós já falei isso, né, antes, mas ele tem a intenção aqui de mostrar aos judeus que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Esse é o propósito dele. Então, foi dito no parágrafo introdutório que o objetivo de Mateus foi organizar e sistematizar aí suas conclusões acerca de Jesus, né, o Cristo. Então, ele tinha essa certeza, ele queria transparecer isso. Ele não era um biógrafo, e sim alguém interessado em história e transparecer isso. Olha, o que eu vivi, eu quero também compartilhar com vocês para provar que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei dos judeus. Então ele vai usar essa expressão, né, usando ali os magos que vão, ou os reis do Oriente que vão visitar Jesus ali logo quando Jesus nasce, o Rei dos judeus. Então é essa a fala de Mateus, né, a maneira como ele apresenta Jesus como o Messias, alguém que cumpre as profecias do Antigo Testamento ali e é o Rei dos judeus. Então, eventos reais eram de grande importância para ele. Tá? A verdade aí do Evangelho depende da realidade histórica dos acontecimentos que cercam vida, morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, o que ele narra, de fato, está vinculado a essa verdade. Mateus era, acima de tudo, um homem de fé, que interpretou esses acontecimentos históricos a fim de proclamar o que Deus fizera através de seu Filho Jesus, para redimir o homem e sua condição desamparada como pecador. Em sua avaliação, como apóstolo do ministério de Jesus, Mateus vai mostrar que ele é o Messias, o Cristo, e que era então muito esperado. Aquilo que o homem não pode fazer por si, Deus fez por ele através do seu Filho. Esse é o foco, é a ênfase então da mensagem do Evangelho então de Mateus. Seguindo a isso, nós temos o último dos evangelhos sinóticos, como nós vimos e estudamos, que é o Evangelho de Lucas. E é quase aí universalmente admitido que o Evangelho de Lucas é um dos mais belos já escritos. Nós vamos ter aí o seu prefácio dos versos 1 ao 4,
que descrevem o motivo pelo qual ele escreve o livro. E é considerado dentro aí do estudo acadêmico, da crítica textual, enfim, da crítica do texto bíblico, como uma perfeita joia da arte grega. Lucas faz uma introdução pessoal sobre o motivo pelo qual ele escreve essa carta, né? Não há somente beleza do ponto de vista literário, também encontra-se em Lucas o que não pode ser encontrado nos outros evangelhos. As notas dominantes de alegria, ação de graças, proeminência dada a mulheres, ênfase no Espírito Santo, as imortais parábolas do filho pródigo e do bom samaritano. Então, coisas peculiares que só temos no Evangelho de Lucas. Ele é considerado, então, o mais belo dos evangelhos no sentido da sua escrita, né, da riqueza do seu conteúdo e também da forma como Lucas fez e apresenta, né, possivelmente respeitando aí uma cronologia histórica, como ele mesmo vai descrever aí nos textos que nós vimos aí dos versos 1 ao 4, né, do Evangelho de Lucas. Tudo nesse Evangelho forma uma perfeita combinação para fazer o mais belo dos Evangelhos. Quem foi o autor? Qual o local e qual a data que o Evangelho de Lucas foi escrito? Bom, deixa eu voltar aqui que pulou de novo. Os irmãos perdoem aqui que aqui o controlinho está aí. Então, a autoria é incontestável, né? Foi Lucas que escreveu, não tem contestação também, porque ele mesmo se apresenta ali. Mas é interessante que um estudo aqui do terceiro evangelho envolve também um estudo dos apóstolos em si, um estudo de Atos dos Apóstolos, perdão, porque Lucas é tanto o autor do Evangelho como também o autor do livro de Atos. Tá? Então isso é universal. Nós vemos a mesma introdução e abertura em Lucas capítulo 1, dos versos 1 ao 4, e depois em Atos 1. É uma continuação, é como se fossem os escritos de Lucas em volume 1, volume 2. Tá? Então lá, nesse prefácio, ou nessa introdução, Lucas já apresenta-se então e diz o motivo pelo qual ele está escrevendo. Ele está escrevendo a Teófilo para que ele conhecesse tanto a vida de Jesus, Evangelho, quanto também a ação do Espírito Santo ao longo da igreja, ou na igreja, Atos então dos Apóstolos, que alguns até vão dizer, nós vamos ver isso, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Então nós temos essa coisa muito interessante, né, sobre esse dado muito interessante sobre Lucas e seus escritos, Lucas e Atos. Então, desde o segundo século, acredita-se aí firmemente que Lucas, o companheiro de Paulo, conforme Paulo relata ali em 2 Timóteo 4,11, e o médico amado em Colossenses 4,14, ele escreveu então o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Foi contestado que foi então confirmado isso, o Evangelho de Lucas forma o primeiro volume de Lucas Atos. Atos teve que ser composto em alguma época depois dos acontecimentos narrados ali em Atos 28, tá? Então Lucas escreve depois. O Evangelho foi escrito antes de Atos, de acordo com o próprio capítulo 1, versículo 1 de Atos, tá? Então essa janela. Então provavelmente ele escreve o Evangelho antes e depois ele escreve Atos depois daquilo que ele narra. Então ele está escrevendo de algum lugar narrando o que aconteceu, tudo aquilo que ele coletou e que ele presenciou depois juntamente com Paulo em suas viagens. Possivelmente o Evangelho de Lucas tenha sido escrito, né, depois de Marcos também, entre ali os anos de 65 e 70. Não tem como definir aí um local, né, para escrita. Possivelmente Lucas esteve em vários lugares para sua pesquisa e os escritos aí o acompanhavam como também um grande historiador. Tá? Hoje nós estamos com um problema aqui com esse controlinho aqui, deixa eu ver se ele volta. E o propósito, nós vimos bem, foi então evangelizar ou falar daquilo que Cristo fez para uma pessoa. Então o propósito de Lucas foi apresentar Jesus Cristo e a salvação que ele oferece para uma pessoa em específico que ele vai aí determinar
né, na própria carta, que se chama Teófilo. Não sabemos quem foi Teófilo, né, mas sabemos que ele era um grego, talvez de alta posição, alguém muito importante, que fez com que Lucas, então, escrevesse toda essa narrativa para que, a partir dele, Teófilo, outras pessoas também conhecessem. Então, era um documento que Teófilo teria em mão para que ele também pudesse repassar a outros, né? Então, isso é bem interessante aqui, né? Então, ele escreveu a partir da fé para a fé. O terceiro evangelho é um documento teológico, nós podemos assim dizer, né? de Lucas, que narra a sua própria fé. Não é uma biografia no sentido moderno da palavra. Lucas estava interessado no significado teológico aí de certos eventos ocorridos na história. Contudo, para ele, a verdade acerca do que acontecia era importante. A história de fato importa. No Evangelho de Lucas, a preocupação de Jesus por todos os povos é vista desde o começo do seu ministério. Jesus entendia que sua missão era salvar todos os seus, não uma minoria que se achava selecionada. Seu senso de missão é visto na pregação na sinagoga, que Lucas vai relatar no capítulo 4, dos versos 14 ao 30. Lucas também, né, faz a ligação ali do início do ministério de Jesus com o de João Batista também ali nos primeiros capítulos do seu evangelho. Enfim, concluindo a nossa aula hoje, vendo, né, de uma forma rápida, mas construtiva, e abrindo para você também aí o desejo e a oportunidade de estudar mais a fundo, nós vimos o estudo dos evangelhos, né, que é fundamental para a compreensão do Novo Testamento. Ainda que seus escritos datem de depois de algumas epístolas, né, depois de alguns outros livros escritos, os fatos nele narrados são a base para as mensagens, né, epistolares. Então, tanto que nós vemos em Marcos, Mateus e Lucas também confirmam aquilo que nós vamos encontrar nas epístolas, que foram escritas, a maioria delas, antes deles, né? Então, nós vemos a importância desses três evangelhos, ou os evangelhos sinóticos, para a igreja e para o nosso estudo acerca de Cristo. Bom, estudar o Senhor, conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciado a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e, de repente, não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Como já dizia J.I. Packer, que Deus abençoe você. Tenha aí uma ótima semana, se Deus quiser, até a próxima aula.